Nesta manhã, nós vamos ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Se os irmãos tiverem boa memória, verão que na realidade o texto de hoje é uma continuidade de um diálogo que Jesus vai tendo com as autoridades, em que ele é questionado a respeito da autoridade que tem. No domingo passado, o reverendo Pedro trabalhou os versículos 28 até o 32, 28 não, do 23 até o 32, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 33. Então, Mateus capítulo 21, versículos 33 até o 46. Para a leitura do Evangelho, vamos nos colocar de pé, no reconhecimento de que o Evangelho é palavra viva, é boa notícia, merece ser acolhida com honra. Portanto, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 46. E vamos responsivamente fazer essa leitura. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas, e fez vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Desculpe, a igreja pode continuar, 36. Aí o dono mandou mais empregados pela primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai entrar na plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então, agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram que as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Isso, a igreja pode se sentar.
Então destacamos que o texto começa dizendo: Jesus contou ou falou, escutem outra parábola. E o texto conclui dizendo que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas. Então fica claro que essa parábola está dentro, ou seja, dá uma continuidade a outras que antecederam, onde essa figura de Jesus utilizando a figura da vinha como Israel já aconteceu em outros momentos que antecedem esse texto, porque é importante que a gente tenha em mente que esse texto está num contexto onde exatamente a autoridade de Jesus está sendo questionada, e dentro desse contexto de contestarem a autoridade de Jesus, ele vai e conta esta parábola usando novamente a figura da vinha. Por quê? Usar a figura da vinha como sendo o povo de Israel já era algo conhecido para quem o estava ouvindo ali naquele momento. Então, esta parábola, utilizando a figura da vinha, vai nos trazer algumas informações. O que nós já podemos perceber nesta parábola é que saber que a vinha era o povo de Israel era algo conhecido. Então, a vinha, a plantação da qual o dono da plantação, saiu, deixou a plantação por conta de quem a arrendou. Daqui a pouco, na época da colheita, volta-se para usufruir daquilo que tinha sido arrendado. Mas não é o que acontece. Primeiro, manda-se os empregados irem, e são esses empregados também rechaçados. Até que no momento, o que se faz é que o dono da plantação manda o próprio filho, mas o filho também é rejeitado, inclusive a ponto de ser assassinado. Então nós vimos que há um contexto onde observamos, primeiro, um ato de amor para com a vinha. Que ato de amor para com a vinha aconteceu? Começando o texto, ele diz que certo agricultor fez uma plantação. Então, o agricultor vai e faz a plantação. O gesto de amor para com a plantação é o cuidado que aquele dono da plantação vai ter com ela. O texto nos fala que ele fez o quê? Pôs uma cerca em volta dela. Ou seja, fez um limite, teve o cuidado, porque a uva, o que ela vai acontecendo? Ela vai se espalhando. Faz uma cerca também para que possa limitar o espaço por onde aquela plantação vai ser desenvolvida. Depois, além de um ato de amor, o que aquele dono da vinha tem para com aquela plantação? Ele tem um ato de confiança. O que ele faz? Ele constrói um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho. Antes mesmo que a plantação dissesse que as uvas iriam chegar, ele já fez o tanque. Ou seja, existe um ato de confiança, um ato de amor para com aquela vinha. Essa situação que Jesus coloca para aqueles líderes judeus que tinham na figura da vinha a figura de Israel, ele já começa a resgatar aos judeus, sim, o valor que o povo de Israel tinha e tem. Só que em determinado momento, essas coisas ganham um novo sentido. É sempre importante a gente, ao ler a Bíblia, ter essa vozinha de Jesus dizendo assim para nós: eis que faço novas todas as coisas. Então, agora o texto precisa ser lido, a parábola de Jesus precisa ser acolhida
dentro de uma novidade. Que novidade é essa? Primeiro é Jesus resgatando a história de um Deus que tem a sua vinha, que tem o seu povo, que protege o seu povo, mas que, na medida que naquele povo nascem os profetas começam a questionar o seu dia a dia. Ou seja, os profetas começam a dizer, lá no livro de Isaías nós temos isso, aquela vinha que era para produzir uva doce, vai produzir uva azeda. Então os profetas começam a questionar uma estrutura tal que, ao invés de favorecer com uvas doces, o que produz são uvas azedas. E essas pessoas que começam a questionar esse processo, o que acontece com elas? Segundo Jesus coloca aqui, dos seus empregados, eles vão ser rechaçados, eles vão ser eliminados. E quem são esses primeiros empregados enviados pelo Senhor? São os profetas, que tantas vezes quiseram chamar a atenção e foram, de certa forma, rechaçados. Até que o dono da vinha faz o quê? Manda o próprio filho, mas o filho também é assassinado. E nesse embate que Jesus apresenta, mais uma vez ele fala isso diretamente aos líderes religiosos de Israel, porque os exorta quanto à sua responsabilidade de conduzir o povo numa situação em que esta condução está indo na contramão dos valores do reino. E aí, nesse contexto em que Jesus, apresenta, faz esse embate, ele vai dizer que quando o Filho de Deus vem para colher os frutos do reino, ele não encontra esses frutos. E aí questiona o porquê que esses frutos não estão sendo produzidos. E aí o questionamento, o embate faz com que o Filho do Homem seja perseguido a ponto de ser morto. E aí nós vamos vendo, queridos, que é uma parábola utilizada em que Jesus compara a vinha ao próprio povo de Israel. E agora o problema não estava apenas na vinha. O problema estava no que a vinha estava produzindo. Então é como se a gente olhasse para o nosso mundo e nos perguntássemos: o que nós estamos produzindo enquanto povo de Deus para este mundo? Estamos produzindo o quê? Uvas doces? Uvas azedas? Nós precisamos nos questionar também para percebermos qual tem sido os frutos que nós estamos produzindo. Jesus então critica os líderes judaicos que se apropriaram da vinha. O dono arrenda, quando ele vem buscar, é como se a vinha agora já não fosse mais dele. E há tantos que se arvoram em sentir-se donos do mundo. E aí acham que o mundo tem que ser conduzido à forma deles. E quase sempre a condução do mundo, nessa perspectiva de sentir-se dono do mundo, é produzir no mundo valores contrários aos valores do reino de Deus. E Jesus, então, vai mais uma vez mostrar para esses religiosos que a forma como a condução das coisas está acontecendo está produzindo frutos que não são frutos do reino. E aí não há como ler esta parábola e não pensar na música tão cantada pela nossa igreja, que é a música chamada Frutos do Reino. Há um momento aqui em que ele fala sobre os frutos do reino, de que os frutos que estão sendo produzidos não são os frutos do reino. E aí eu pergunto para essa igreja que canta os frutos do reino: quais são os frutos do reino?
É preciso lembrar a música, né? O reino de Deus está onde a esperança, o reino de Deus está onde o amor, né? Então, esperança e amor. Se o que for produzido não estiver na linha do amor, se o que for produzido não estiver na linha, na esperança de que o que está sendo feito está na direção que Jesus Cristo levou este mundo enquanto Ele esteve conosco, está na direção contrária aos frutos do reino. E é isso que Jesus agora vai dizer, que esses lavradores que ali estavam tiveram uma plantação que não produziram os frutos do reino. E aí ele fala que mataram o filho do dono. Aquele que quis produzir os frutos do reino, fizeram o que com ele? Mataram. E aí Jesus pergunta para aquelas autoridades, né? E agora, quando o dono da plantação voltar, o que ele vai fazer com aqueles lavradores? O que ele vai fazer? Mas rapidinho eles têm resposta. Qual é a resposta? Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. Como é fácil para essas pessoas achar a solução para uma situação de embate, para uma situação de contraste. Como essas pessoas reagem diante disso? É com a mesma situação, matando, violentando. Então, produzindo ainda mais frutos na direção contrária ao reino de Deus. Parece que não aprendem nada. Jesus fala, e o coração é duro. O coração não se abre, porque está imbuído de valores tão contrários ao reino que não conseguem entender o que Jesus está falando. E aí Jesus vai falar exatamente sobre a pedra rejeitada, que é a pedra que dá sentido ao reino, que é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus então termina dizendo: eu afirmo a vocês que o reino de Deus... Então agora, quem passou a ser a vinha, gente? Quem tinha sido tirado? A vinha, cuja compreensão é que era quem? O povo de Israel. Jesus agora muda a linguagem. Gente, é preciso entender algo diferente. Não é mais povo de Israel só, não. Não é mais nação escolhida só, não. Agora é reino. Agora é reino. Agora é um reino pautado em valores que Jesus veio mostrar quais são. Então o privilégio agora não é mais de A, de B e de C. É de um reino. Muito pelo contrário. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês, de uma autoridade de um povo que achava que só eles eram os privilegiados. E Jesus agora vem dizer assim, eu afirmo que o reino será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino. Então, o reino de Deus agora não é de A, não é de B, não é de C, não é da igreja X, não é da igreja Y, não é da pessoa A, do pastor B, não é. O reino de Deus agora será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Nós que nos inserimos na igreja, que tem como missão produzir os frutos do reino, já nos identificamos inseridos aqui. Mas há muitos produzindo frutos do reino que estão também fora da igreja. E que é preciso que essas pessoas, por nós, possam alcançar a compreensão de que esses frutos são graça, é dom, é o Espírito agindo na vida deles. E aí nós fazermos a ponte onde nós possamos entender que nós
somos agraciados com os frutos do reino e podemos então produzir esses frutos a partir do nosso testemunho. E aí Jesus vai dar um nó, provavelmente, na cabeça daqueles religiosos que se achavam os donos da verdade, que se achavam aqueles que podiam e que tinham o direito de se apropriar. E Jesus agora dá um nó quando diz que o reino será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra, a pedra angular, quem rejeita essa pedra, que eram os religiosos, precisa entender que é preciso cultivar os valores do reino de Deus. E assim, queridos, quando nós pensamos nesse dono da vinha, olha que outra novidade que Jesus vem apresentar, né? Quem era a vinha? Quem era o conceito da vinha? O povo de Israel. Agora não tem mais vinha, agora não tem mais povo exclusivo, agora é reino de Deus. E quem é que passa a ser a vinha? Eu sou a videira verdadeira. Gente, isso é lindo. Isso é uma ponte que é feita. Isso é uma reviravolta que Jesus apresenta. Que aquela vinha exclusiva de Israel, agora Cristo se coloca na figura daquele que é a vinha. Na figura daquele a partir do qual os frutos do reino são produzidos. Portanto, queridos, cabe a nós, nesse momento em que, como igreja, nos reunimos, entender, primeiro, Jesus não confirma ato violento. Violência não é fruto do reino. O que vamos fazer com quem machucou fulano A, B, C? Vai lá e machuca também. Jesus não confirma esse ato de violência. O que vamos fazer com aqueles que mataram o filho da vinha, do dono da vinha? Vai lá e mata também. Jesus não confirma esse ato de violência. Portanto, Jesus não confirma atos de violência. A vinha é aquela na qual foi dada credibilidade para produzir frutos bons. E a videira verdadeira, nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza, é produtor de frutos bons. Portanto, queridos, cabe a nós entendermos que Cristo assume ser a videira verdadeira e compartilha com aqueles que nele estão arraigados a produção de frutos. Estamos, queridos, arraigados em Cristo Jesus em nosso batismo. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós possamos, na graça de Cristo, compartilhar, pela graça de Cristo, os frutos do reino em nossa vida. Que Deus nos dê a graça de sermos efetivamente produtores de belos, saborosos frutos do amor, da esperança, da misericórdia, da paz, da justiça, da ternura, da fala baixa, do aconchego, do afeto. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nessa direção. Amém.